Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um personagem fundamental para a história da filosofia, Tales de Mileto. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas foi justamente esse pensador que deu os primeiros passos rumo a uma forma diferente de entender o mundo. Antes de Tales, os fenômenos da natureza eram explicados pelos mitos, pelas histórias dos deuses, como Zeus, Poseidon, Hades. Mas Tales foi ousado. Ele tentou encontrar respostas racionais, naturais e observáveis. Por isso, muitos o chamam de o pai da filosofia ocidental. Então fica comigo até o final para descobrir quem foi Tales, quais foram suas ideias e por que ele ainda é tão lembrado até hoje. Tales nasceu por volta de 624 a.C., na cidade de Mileto, uma colônia grega localizada na região de Jônia, atual Turquia. Ele viveu até mais ou menos o ano 546 a.C. Essa região era um ponto estratégico de comércio, muito influenciado por muitas culturas como a egípcia e a babilônica. E Tales não era só filósofo, ele também foi matemático, astrônomo, engenheiro e comerciante. Alguns relatos dizem que ele viajou ao Egito, onde aprendeu sobre geometria, astronomia e técnicas de medição. Toda essa bagagem contribuiu para a sua visão inovadora do mundo. Mesmo não tendo deixado textos escritos, seu nome atravessou séculos através de pensadores como Aristóteles, Heródoto e outros autores que registraram suas ideias. Mas afinal fica aquela pergunta central: o que Tales fez de tão revolucionário, ainda mais naquela época? Bom, ele foi um dos primeiros pensadores a buscar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Essa origem, em grego, era chamada de arquê. Para Tales, arquê, o princípio fundamental do universo, era a água. Arquê, o entendimento naquela época de arquê era uma matéria primordial que deu origem a todas as coisas. E por que justamente a água? Provavelmente porque ela estava em todos os lugares, nos mares, nos rios, nas chuvas, no orvalho, nos seres vivos. A água era essencial, e ainda é, para a vida. Estava em constante transformação. Podia ser sólida, líquida e gasosa. E parecia sustentar tudo. Então, ao invés de dizer que o mundo surgiu de um deus ou de um mito, Tales afirmou: tudo vem da água e tudo retorna à água. Esse foi um passo enorme para a filosofia, tentar explicar a natureza por meio da própria natureza, sem recorrer ao sobrenatural. Além da filosofia, Tales também é lembrado pelas suas descobertas científicas. Na astronomia, dizem que ele conseguiu prever um apocalipse solar no ano 585 a.C., o que impressionou profundamente seus contemporâneos. Ele também teria estudado as estrelas e constelações, ajudando os navegadores a se orientarem. Na matemática, Tales é famoso pelo seu chamado Teorema de Tales. Uma das histórias mais conhecidas conta que ele conseguiu medir a altura da pirâmide do Egito, apenas observando o tamanho da sombra dela e comparando com a sombra de um objeto de altura conhecida. A partir disso, surgiram princípios fundamentais da geometria. Além disso, Tales percebeu propriedades curiosas da natureza, como o magnetismo. Ao observar a pedra magnética, acreditava que até os objetos poderiam ter algo parecido como uma alma. Isso mostra como ele estava atento aos fenômenos ao seu redor.
Existem várias histórias curiosas sobre Tales. Uma delas diz que ele estava tão ocupado olhando para o céu e estudando as estrelas que ele acabou caindo em um poço. Uma jovem escrava que passava por ali riu dele, dizendo que ele queria entender o que estava no alto, mas não via o que estava diante de seus pés. Essa anedota mostra o contraste entre a contemplação filosófica e a vida prática. Outra história conta que, usando o seu conhecimento, Tales previu uma safra abundante de azeitonas. Então, ele alugou todas as prensas de azeite da região durante o inverno, quando elas eram baratas, e depois, na época da colheita, sublocou por um preço muito maior. Com isso, ele provou que, se quisesse, poderia ficar rico, mas preferia dedicar-se ao pensamento e ao conhecimento. Um verdadeiro gênio da antiguidade. Mesmo que hoje possamos achar estranho dizer que tudo vem da água, a importância de Tales está em romper os mitos e tentar buscar explicações racionais para o mundo. Ele foi o primeiro representante da escola chamada Escola Jônica, que teve outros filósofos como Anaximandro e Anaxímenes, cada um propondo uma substância diferente com um princípio da realidade. Mas a semente que Tales plantou foi fundamental. Olhar para a natureza e tentar explicá-la por meio da razão e da observação. Mas, em outras palavras, Tales não apenas inaugurou a filosofia, mas também abriu caminho para a ciência, para a ideia de que o mundo pode ser compreendido por leis naturais, e não apenas pela vontade dos deuses. É claro que devemos lembrar que nada disso veio diretamente da mão de Tales, porque ele não deixou escritos. Tudo o que sabemos hoje chega por meio de relatos posteriores. Isso significa que há muita especulação e até exagero em torno de seu nome, mas ainda assim, a tradição reconhece nele o primeiro grande filósofo da Grécia. E por que falar de Tales hoje em dia? Porque a atitude que ele teve de questionar, observar e buscar causas naturais é a mesma que move a ciência moderna nos dias de hoje. Hoje, nós não perguntamos mais se tudo vem da água, mas buscamos o que está por trás da matéria, o que é energia escura, quais são as partículas fundamentais. Ou seja, a pergunta de Tales ainda ecoa. Existe um princípio para tudo? E qual seria esse princípio?